perto de você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor, amém? Amém. Fica fácil com o louvor desse, fica ou não fica? Amém. Amém. Vocês estão aqui ou já foram? Amém. Glória a Deus. Que bênção, que noite maravilhosa, né? Que igreja abençoada, que povo abençoado. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar com você nessa noite. É um prazer para a minha vida poder compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Aguilar, sou pastor. E é uma honra para mim poder conhecer algumas pessoas, rever outras pessoas. Eu quero dizer para você que você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer de todo o meu coração. Esparrando, obrigado mais uma vez. Amém. Quero fazer das suas palavras as minhas. Somos uma família, sou grato a Deus por essa associação. Obrigado, Carla, obrigado. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse, por gentileza, em Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Eu vou pedir para você, para que você não se distraia, por gentileza. Gostaria que você colocasse toda a sua atenção agora na palavra, porque eu sei que Deus tem algo poderoso para a minha vida e para a sua vida nessa noite, amém? Deus é bom. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Nessa noite eu quero falar sobre expectativa versus realidade. Você está pronto? Amém. Amém. Às vezes nós olhamos para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e muitas vezes nós temos alguns imprevistos, algumas coisas acontecem, e algumas expectativas que nós colocamos, elas podem acabar morrendo, se a sua perseverança não fizer parte do teu propósito, amém? Você está aqui? Amém. Por que eu vou falar sobre isso nessa noite? Qual foi a minha intenção? De repente você deve estar se perguntando, pastor, você teve uma intenção sobre essa palavra? Sim, eu tive uma intenção. Eu me coloquei diante de Deus e comecei a pensar sobre o que eu ministraria. E eu tinha um desejo no meu coração acerca daquilo que eu gostaria de ministrar nessa noite para poder atingir o seu coração. Amém? É necessário que nós saibamos que Deus ele é um Deus intencional. E Ele tem o desejo de atingir áreas da nossa vida a ponto de fazer com que nós saiamos do nível em que nós estamos e entremos no nível dele. Amém? De repente você pode estar pensando, mas pastor, tem como eu entrar nesse nível junto de Deus? Tem sim, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Lá em Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito, ele testifica com o teu Espírito que agora você é filho de Deus. Então você e Deus estão trabalhando juntinhos, amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu comecei a pensar sobre essa palavra e eu cheguei a uma conclusão muito poderosa. Quando a minha expectativa ela não é frustrada, como isso pode acontecer? Quando isso pode acontecer? Quando o nosso coração ele persevera acerca daquilo que somos e que temos na palavra de Deus, amém? Nós não podemos nos distrair, nós não podemos deixar com que os percalços, os imprevistos ou qualquer outra coisa tente nos distrair, uma vez que nós somos pessoas que nascemos para dar certo e nascemos para vencer, segundo a palavra de Deus, amém? Sabe, quando eu olho para essa passagem de Lucas capítulo 5, nós já vamos ler, eu começo a compreender de que Jesus ele começa a provocar ali Pedro e tantos outros que estavam juntos ali no lago de Genezaré. E eu percebo claramente que Jesus ele teve a intenção de fazer com que Pedro ele acreditasse de que algo aconteceria fora da sua realidade. E sabe, queridos, quantas vezes nós nos deparamos com algumas frustrações momentâneas, naturais, que muitas vezes acabam definhando o nosso pensamento, definhando aquilo que nós esperamos em Deus. Mas nessa noite eu quero trabalhar algo muito poderoso com você aqui, amém? E no versículo 1 aqui de Lucas 5 diz assim: certo dia Jesus estava no lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, no qual pertencia a Simão, e pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lance as suas redes para a pesca. Versículo 5: Simão respondeu: mestre,
Eu me esforcei a noite toda e não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu vou fazer. Versículo 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Feche seus olhos, vamos orar, por favor. Pai, graças te damos em nome de Jesus por essa noite. Graças te damos pela tua palavra, porque nós sabemos que ela é viva e eficaz. E ela tem um destino, Deus amado, que é atingir, Senhor Deus, o bom sol do nosso coração, continuar atingindo a nossa vida e fazer com que nós saibamos e saiamos daqui de uma forma completamente enriquecidos, segundo aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Graças a Deus, Deus amado, por pessoas abençoadas que estão aqui, por esse povo, Deus amado, próspero, por esse povo, Deus amado, que não terá falta de nada, por esse povo, Deus amado, que viverá o melhor 2020 da sua vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos afetou, continuará nos afetando e afetará a nossa vida todos os dias. E se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. É tão importante quando nós começamos a olhar para a nossa vida e começar a discernir que existe um propósito dentro de nós. E sabe, eu escolhi essa passagem porque essa passagem fala muito claramente comigo, e eu tenho certeza de falar com você nessa noite acerca de expectativa e realidade. Sabe, muitas vezes nós, quando estamos firmados em uma palavra, nós precisamos entender de que Deus, Ele não vai abrir portas, as portas estão abertas quando Ele disser algo para você, uma vez que Ele é eterno. Amém? E quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós vamos começar a discernir de que existe um propósito de Deus aqui acerca da vida de Simão. A Bíblia diz que Simão era um pescador, um expert na pesca, ele conhecia o horário de peixe, ele sabia os mares em que ele navegava. Mas eu acho interessante aqui, porque eu creio que Deus ele tem um romper sobrenatural na sua vida de sucesso nesse ano. Eu creio que Deus ele vai ampliar as áreas da sua vida a ponto de fazer com que você seja completamente bem sucedido em tudo aquilo que você fizer, se você permanecer na palavra de Deus e fazer a sua parte. Eu creio nisso. Mas sabe de uma coisa? Eu creio também que Deus ele quer que nós nos preparemos para que as nossas redes elas não se rompam quando os rompimentos de sucesso começarem a acontecer. Amém. Você está comigo ou já foi? Amém. E quando eu começo a entender de que essa passagem fala muito claramente acerca de expectativa e realidade, eu começo a perceber de que nós somos pessoas, aqueles que nascemos de novo, aqueles que têm Cristo Jesus dentro de você. Eu entendo que Deus ele sempre nos levará a entender de que existe sempre algo a mais para realizar na nossa vida, uma vez que nós entendemos como liberar a manifestação da nossa fé. Amém? A Bíblia diz 4 vezes que o justo viverá da sua fé. São 4 vezes que a Bíblia diz sobre isso. E todas as vezes que nós olhamos para a fé, nós vamos entender de que ela é uma condição que te leva a entender que a sua manifestação levará a manifestação de Deus a se manifestar. Alô? Às vezes nós esperamos, muitas vezes nós esperamos com que Deus faça ou resolva tantas coisas na nossa vida, a ponto de que nós não precisemos fazer alguma coisa, quando na verdade tudo que Deus precisava fazer na minha vida e na sua vida Ele já fez, Ele enviou o seu Espírito. E quando eu passo a entender de que a nossa expectativa, ela muitas vezes, ela precisará de conteúdos que nos levam a entender de que nossas reações, elas precisam estar firmadas na palavra de Deus, a ponto de fazer com que nós não saiamos daquilo que Deus já está vendo, que vai acontecer em mim e você. Eu acho interessante aqui porque a Bíblia diz que Simão Barjonas, ele pescou a noite toda, e a Bíblia relata muito claramente de que ele já estava lavando as suas redes. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ver um pescador recolhendo suas redes, ou lavar suas redes, ou não sei quantos daqui também pescam, mas é interessante que quando chega nessa etapa, os pescadores eles já estão indo embora, eles já estão no final do seu turno, se assim eu posso dizer. E o que me chama a atenção disso tudo é que quando Jesus ele chega no lago de Nazaré, a Bíblia diz muito claramente de que ele entra em um dos barcos a qual pertencia a Simão, ou seja, Pedro. E a Bíblia diz que ele começa a ensinar a palavra de Deus, mas não diz o que ele ensinou, só diz que ele estava ensinando. E o que mais eu gostaria aqui que você entendesse é de que quando você precisar liberar sua fé, você não vai precisar liberá-la porque você precisa de alguma coisa, e sim porque você vive nesse estilo de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós achamos que a fé ela vai nos levar a resolver problemas, quando na verdade a fé ela vai te levar a se dominar, para que você entenda que um problema não vai te tirar
despejar daquilo que Deus diz para você. Sabe, eu vejo muitas pessoas clamando por Deus, eu vejo muitas pessoas orando ao Senhor para que Ele resolva problemas. Eu não vejo problema nenhum em Deus resolver problemas. Mas o que eu quero te chamar nessa noite, a sua atenção, é para que você entenda de que existe uma unção sobre você, existe um poder que está depositado em você, e esse poder, ele vai fazer com que você tenha algumas reações, ou seja, a fé vai fazer com que você tenha reações que vão exigir de você um comportamento que você não tem, vai exigir de você que você tenha um pensamento que você não tem, vai exigir de você que você tenha algumas posturas que você não tinha, sabe por quê? Para que você comece a administrar suas emoções, para que quando o Espírito ele te der uma inspiração, você saiba como sustentar aquilo que é loucura para sua mente. Sabe, muitas vezes quando nós olhamos para a fé, nós vamos entender de que ela precisa de uma base fundamental, que se chama a nossa mentalidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, que diz assim: olha, não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o primeiro ponto para que Deus te dê inspirações para que elas sejam concluídas em você, é você ser equilibrado mentalmente pela palavra de Deus, para que quando as coisas loucas começarem a acontecer, você não venha duvidar. E eu acho interessante aqui porque Pedro, ele já estava, a Bíblia diz que eles já estavam lavando suas redes, eles já estavam ali no seu término de trabalho. Mas sabe de uma coisa, queridos, quando eu passo a olhar para a palavra de Deus, eu vou começar a entender de que Jesus, ele sempre vai provocar o homem para que o homem tenha resultados de Deus. Você está comigo? Vou dar um exemplo aqui, Atos capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João, eles já estavam cheios do Espírito, ou seja, eles já estavam transformados mentalmente, eles já estavam transformados em atitudes, e a Bíblia diz que quando eles chegam ali na Porta Formosa, havia um coxo de aproximadamente 40 anos, e a Bíblia fala que todos os dias colocavam ele ali para receber esmolas, e quando Pedro e João chegaram lá, eles disseram assim: ei, olhe para nós. Pedro disse isso para ele. E aí aquele homem espera receber uma esmola. A Bíblia fala que ele estava com uma expectativa de receber uma esmola, mas Pedro diz para ele assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus o Nazareno. A Bíblia diz que ele levantou, ou seja, as pernas que eram mirradas começaram a trabalhar normalmente. Por que eu dei esse exemplo de Atos 3? Porque quando você precisar ter alguma reação que saia fora da sua condição natural, o seu sistema psicossomático, ele vai precisar estar pronto por meio da palavra, para que ele consiga reagir segundo o seu corpo, segundo aquilo que você quer fazer. Por exemplo, quando você olha para um homem e para uma mulher de Deus, você vai começar a compreender de que aqueles que vivem pela fé, eles começarão a ter algumas reações que as pessoas vão dizer para eles que aquilo é loucura, sim ou não? E a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos de fé. Marcos capítulo 11, que fala que Jesus falou com uma árvore, falou com uma figueira. E se você vê alguém conversando com uma árvore na rua, você vai achar que essa pessoa é louca, sim ou não? Mas ali Jesus, a Bíblia diz que Jesus esboça uma reação para a árvore. Então, quando nós olhamos biblicamente, nós vamos começar a perceber que a Bíblia sempre dá indícios que a fé vai levar você a ter um comportamento que vai levar as pessoas a se confundirem com aquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque quando você tem um pensamento diferente de todo mundo, Deus vai fazer uma obra para você que não vai fazer para eles. Nós precisamos entender de que as nossas reações comportamentais, que exigem corpo e mente, farão com que nós tenhamos alguns resultados pertinentes à ousadia que nós criamos segundo aquilo que fazemos. É por isso que quando a Bíblia fala quatro vezes que o justo viverá pela sua fé, ele não diz que viverá pela fé dos outros, e nem pela fé de Deus, e sim pela fé que ele constrói dentro dele, segundo aquilo que ele ouve, que é a palavra. É por isso que Paulo disse isso em Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar a palavra, ou seja, Pedro e tantos os outros começaram a ouvir as mesmas coisas, sim ou não? A Bíblia diz que havia uma multidão ali. Pode ler no versículo 1, certo dia Jesus estava perto do lago de Nazaré e uma multidão o comprimia, ou seja, haviam centenas de pessoas ali.
Mas eu acho interessante porque quando Jesus começa a ensinar a palavra, a Bíblia diz que quando ele retorna, ele passa a trabalhar a mentalidade dos homens, principalmente a de Pedro, porque ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, empurre o seu barco para as águas profundas e ali lançai as suas redes. Aquele não era horário de peixes, aquele horário não tinha peixes. E sabe o que eu fico a pensar aqui? É que muitos dos pescadores, porque havia outros pescadores ali, outros homens que conheciam como funcionava a pesca, e a Bíblia diz que Pedro, ele começa a empurrar, mas a Bíblia diz que ele e todos os outros ouviram a mesma coisa. Talvez você esteja aqui me ouvindo e achando: esse rapaz de camisa florida não deve sair muita coisa daí. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós começamos a entender de que a fé vai nos empurrar a ter algum posicionamento, esse posicionamento vai definir o quanto você se relaciona com Deus. Porque de 100% que você crê em Deus, se você esboça 20, o seu resultado será 20. Não significa que Deus é 20, mas os 20 que você esboça serão os 20 que você se relacionou. Por isso que você teve 20% de comprometimento e de resultado. O que eu quero dizer nessa noite é que quando nós começamos a trabalhar as nossas mentalidades, nós começamos a entrar num tempo de exposição, que nós começaremos a estar expostos à ideia de Deus acerca daquilo que Ele quer que nós façamos. E muitas vezes nós vamos esperar com que Deus faça algo, quando na verdade todo o poder dele agora está dentro de você. Se você olhar em Efésios 3:20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós. Você está tão feliz? Opera. Alô? Em nós opera. Aonde eu quero chegar com você nessa noite? É que quando nossas áreas de sucesso começarem a se romper, as coisas começarem a acontecer da forma que nós planejamos ou que desejamos, nós vamos precisar a entender que a nossa expectativa, ela estará antes do resultado. Por quê? Porque para os pescadores a expectativa é reforçar a rede. Quando eles reforçam a rede, a mentalidade deles está no dobro da pesca. Eu vou tentar de novo. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A expectativa é ela que define o resultado que você tem. Às vezes nós achamos que Deus é quem vai dar todo o resultado. Não, Deus vai reagir à ação que você tem em cima da sua expectativa. Presta atenção numa coisa: a expectativa de um pescador ao amarrar, ou seja, reforçar as redes, é porque ele entende de que a qualquer momento podem entrar mais peixes do que o esperado. Ou seja, a expectativa, ela está baseada onde? Na fé. Por quê? Porque fé é você trabalhar uma visão dentro de você. E quando você trabalha uma visão dentro de você, você está convicto de que algo externo vai acontecer. E quando algo externo acontece, muitas pessoas se impressionam. Você diz: eu já sabia. A fé, ela te leva a ter esse comprometimento comportamental. A fé, ela te leva a você entender que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer por algo que você colocou dentro de si mesmo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele ensina a palavra, mas não diz o que ensinou. Mas quando ele retorna a Simão Barjonas, ou seja, ele diz: empurre o barco. Pedro podia dizer: Senhor, não me leve a mal, mas eu entendo de pesca. Fica de boa, Jesus, eu sei como funcionam os mares. Senhor, olha, na moral, eu vou indo para casa, porque eu fiquei a noite toda, eu já estou cansado. Ele podia dizer isso, sim ou não? Sim. Ele não foi obrigado a empurrar, sim ou não? Mas sabe de uma coisa, queridos? O nosso resultado, ele não vai acontecer por obrigação, ele vai acontecer por comprometimento. Você não precisa de muito mais instruções. Eu não estou dizendo acerca da palavra, sobre a palavra todos nós precisamos, mas muitas vezes nós nos apoiamos só em instruções. Mas a instrução, ela não será o suficiente se você não tiver disciplina. A disciplina nos leva ao comprometimento. Eu estava atendendo uma pessoa anteontem, dando atendimento terapêutico, e a pessoa começou a falar sobre todos os problemas emocionais que ela estava enfrentando, e eu ali sentado com ela na mesa, e ela começou a contar todos os problemas, e eu comecei a identificar aonde estava o problema dela. E o problema não era tão grande assim, mas para ela, que tinha uma mentalidade fragilizada, esse homem,
Era algo gigante. Por quê? Porque ele construiu uma crença dentro dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que você fosse sincero, amém? Todos estão comigo? Amém. Quantos aqui nunca tomaram manga com leite? Deixa eu ver. Manga com leite. Seja sincero, por favor. Quem nunca tomou manga com leite? Mas por quê? Quem nunca tomou? Quem nunca tomou manga com leite? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Por que você nunca tomou manga com leite? Porque foi criado uma história de que se você tomar manga com leite, você vai para a terra do pé junto. Sim ou não? Sim. Ou só comigo lá em São Paulo? Agora, por que todo mundo fala que manga com leite faz você ir para a terra do pé junto? Porque isso foi criado e aquilo se tornou uma crença dentro de você. Sim ou não? Olha como eu peguei você, estou dando atendimento aqui sem você perceber. Sem você perceber, você está entrando na minha. Agora, por que essas coisas foram criadas dentro de nós? Porque você criou uma crença, você produziu uma imagem na sua cabeça: se eu tomar, eu vou passar mal e posso morrer. Por quê? Porque isso foi estabelecido como crença. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você deixa a palavra entrar dentro de você, o diabo vai dizer para você: você não tem, a Bíblia diz: você tem. Quando o diabo disser para você: você não pode, você lembra ele em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas. Quando ele te disser uma coisa, vai ter falta, você diz para ele: olha, deixa eu te dizer uma coisa, na cláusula Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. As crenças definem suas reações, e suas reações vão te levar para o lugar que você precisa. É por isso que muitas vezes nós não temos algumas reações. Sabe por quê? Porque acreditamos que alguma coisa vai dar errado ou algo não vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você que nasceu de novo e tem Deus dentro de você. 1 João 4,4 diz: não sabem vós, maior é o Espírito que habita em vós do que aquele que está no mundo. Segundo ponto da mensagem: quando qualquer resistência tentar te paralisar, nunca se esqueça que você tem alguém que é maior do que todo mundo. Amém, Deus, estou tão feliz, obrigado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o seu comprometimento está na palavra, se a sua mentalidade não estiver pronta, quando ele disser para você empurrar os barcos, você vai dizer: não tem peixe. Sua alma vai dizer: não tem peixe. Quando a sua mentalidade não está transformada pela palavra, Deus vai falar para você: faça isso. Sua mentalidade vai dizer: você não pode. Quando sua mentalidade não está transformada pela palavra, Deus vai dizer para você: ei, tenha tal reação. Sua alma vai dizer: não é possível. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque 2020 será um ano extraordinário, e eu sei que vamos manifestar na minha vida e na sua vida. Agora, tem uma coisa entre nós, não conte para ninguém. Eu sei que vai para o YouTube, mas no YouTube eles vão ficar sabendo. Quando você entender que suas reações promovem quem Deus é, você vai entender que você é quem identifica Deus para as pessoas. Mas pastor, por que está dizendo isso? Por que você está dizendo isso? Pastor, eu acho que você está exagerando. Não, não estou exagerando não. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim: e nisto é aperfeiçoado o seu amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança nele, porque assim como Deus é no céu, assim nós somos como ele aqui neste mundo. Pastor, quer dizer que eu estou começando a entender então, se eu olhar no espelho, não, se você se olhar no espelho, você vai começar a entender uma coisa: você reflete de fato a própria imagem de Deus. Mas pastor, agora acho que você foi um pouco arrogante, você pegou pesado demais. Não, é só você olhar Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem. Eu preciso de um ajudante, pode vir aqui, por favor? Vem aqui para esse gelo aqui, vem cá comigo. Vamos quebrando isso aí. Olha para mim, isso, relaxa. Eu vou fazer um exercício com você. Está tranquilo agora, já puxou. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, vai ficar assim: façamos o homem. Quem é o homem? Ele. Qual é o seu nome? Breno, você não pode ter. Façamos o homem a nossa imagem. Presta atenção. Vamos supor aqui, eu preciso de mais 3 homens aqui do meu lado. Bem rapidinho. Você não pode sentar, mas ó, vamos com calma. Não passa por isso para o outro lado, bem com calma. 3 homens só.
aqui, ó. Só de Deus aqui. Olha só, Gênesis 1:6, eu estou abrindo parênteses dentro dessa mensagem. Façamos o homem à nossa imagem. Por que façamos? Diga comigo, pluralidade. Foi difícil falar isso? Não, eu quase orei em língua, né? Pluralidade. Por quê? Pai, Filho e Espírito estavam planejando alguém, um homem, você, eu, nós, alguém que tenha corpo, alguém que é tocável, alguém que é aparente, porque Deus é Espírito, então Ele não aparece. Se Ele é Espírito, você não sente Ele, você não toca nele, você o percebe no teu Espírito. Ah, eu senti o Espírito? Não, você sente o Espírito. Mas quando esses três planejam o homem, ele precisava ter uma reflexão, ele precisava ter toque e ele precisava ter voz. Quando nós começamos a entender de que nós carregamos Deus e que nós, 1 João 4,17 diz que nós somos como Ele na terra, Ele estava formalizando o homem, porque o homem precisava carregar quem era Deus, porque ninguém poderia vê-los, mas uma vez que alguém carrega os três, o que Ele faz mostra que Deus é. Entenda uma coisa, quando nós começamos a ter reações pela fé, diga, pela fé. Quando nós começamos a ter reações pela fé, a nossa mentalidade, ela começa a se submeter à ideia de Deus. Por quê? Porque a palavra fé, ela vem do grego, no original ela se chama pistes. A tradução dela para o português significa ser um com Deus. Ou seja, quando você começa a manifestar a fé do tipo de Deus, você vai entender por que o próprio Jesus disse em Marcos 11:22. Ele disse assim: em verdade vos digo, tende fé em Deus. Mas no texto original significa, tende a fé do tipo de Deus. Por que do tipo? A palavra tipo vem de tipificar, ou seja, a tradução da palavra tipificar é fazer igual original do fabricante. Então, se Jesus disse para os homens, tende a fé do tipo de Deus, Ele estava provocando os homens a terem reações que eles tivessem para se relacionar com a ideia de Deus pela palavra, para que o resultado deles fosse igual a de Deus. Pastor, tem como eu ter o resultado igual de Deus? Sim, se você colocar as mãos sobre uma pessoa e ela for curada no nome de Jesus, você tem o resultado de Deus. Se você profetizar e algo acontecer, você tem o resultado de Deus, porque você emprestou sua boca para Deus falar. Aonde eu quero chegar com você nessa noite? Eu vou provocar você hoje. Eu quero chegar com você nessa noite no seguinte tópico. Uma vez que os seus pensamentos passam a destinar suas reações para não ser mais quem você era, humanamente falando, você começará a entender que sua mentalidade ela foi transformada, então o seu futuro já está pronto. Se a sua mentalidade não tem algemas, o seu futuro está pronto. Por quê? Porque é exatamente isso que Jesus disse: Pedro, agora empurra o barco. Pedro ele começa a contrariar. Pedro começa a contrariar a lógica. Porque naquele momento já não tinham mais peixes. Que é outro exemplo bíblico que pessoas contrariaram a lógica. Marcos capítulo 5, versículo 35. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que quando um dos principais da sinagoga, não é? Está escrito assim, exatamente, um dos principais, não estou errando no plural, só para você entender. A Bíblia diz que ele chega até Jairo e diz: ei, não enfadas mais o mestre, sua filha está morta. Versículo 36, se não me engano, diz assim: Jesus, tendo ouvido o que dissera a Jairo, disse: não temas, creia somente. Em uma tradução que eu tenho aqui diz assim: e Jesus disse, não faça caso disso. Sabe o que é não fazer caso? É ignore o que você está ouvindo. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que agora nós estamos nela, nós precisamos entender uma coisa, que a nossa reação leva a nossa vida a entender que nós não somos manipulados mais pelo sistema, porque o sistema tenta matar aquilo que ele não controla. Mas quando nós começamos a entender de que nós somos chamados para impor as mãos sobre doentes, eles serem curados,
são cegos, quando nós começamos a entender que essas coisas estão colocadas agora em mim e em você, nós vamos entender que a responsabilidade e a resposta de Deus não é quando você ora a Ele, é quando você libera a palavra dele. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Eu estava com o João Paulo esses dias atrás. Estava eu e o João Paulo no carro, voltando do aeroporto. O João Paulo, acho que todos conhecem aqui, a maioria conhece o João Paulo, que saiu na Terra Movement. Nós estávamos no carro e nós estávamos indo para um evento meu. E ali no carro nós começamos a conversar sobre alguns milagres que Deus tem feito nesses últimos dias. E nós começamos a perceber uma coisa, que cura ficou muito fácil de se ministrar, uma vez que você sabe que não é você quem faz. Mas o segundo ponto é quando você empresta a sua disposição e a sua crença para que Deus libere através de você a canalização do resultado. Por exemplo, meu assistente vem aqui de novo, uma salva de palmas para ele. Ele é uma bênção, na verdade. Eu não creio. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, vamos entender. Em Marcos 16, 18, na parte final diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. O povo é cheio de Bíblia, é outro nível essa igreja. É outro nível. Presta atenção, Breno, coloque a mão no meu ombro, por gentileza. É o Breno que está colocando as mãos em mim, sim ou não? É o Breno. Os espirituais, não, é Jeová. Não, é o Breno. Por enquanto é ele, amém? Presta atenção, quando diz imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, no começo do versículo 17 diz: e os sinais seguirão aos que acreditam, ou seja, aqueles que têm fé, correto? O sinal é a manifestação de Deus, ao qual você não vê, não sente, não toca. Mas uma vez que a tua mão é posta num doente, é como se Deus estivesse tocando e ele estivesse querendo fazer algo que ele não pode, mas ele pode fazer. Mas espera aí, Deus não pode? Não, ele pode. Mas o acesso para o toque vem do homem que carrega Deus. O acesso do milagre é Deus através de Deus. Quando você toca em alguém e aquela pessoa é curada, a cura passou por você primeiro. Quando você crê que através da sua disposição de fazer, a sua disposição de liberar a palavra, a sua disposição de ter reações, você passa a confundir sua própria genética, porque o médico diz não pode, não tem cura, você diz eu vejo curado. Quando você começa a ter reações que vão fazer com que pessoas duvidem de você, esse é o momento em que você começa a entender de que você saiu do sistema e passou a entrar no reino. Esse é o momento em que Deus, Ele vai precisar com que você tenha uma disposição, uma mentalidade e uma ação correspondente em relação ao que você carrega, em relação ao que você crê. E colocarão as mãos. Quem disse isso, diga comigo: Jesus. Oh, praise God. Jesus disse: coloque as mãos. Jesus disse para Pedro: empurre o barco com você. E por que muitos religiosos hoje dizem: seja feito a tua vontade apenas, Jeová? Não! A vontade dele está aqui. Meu Deus, aleluia! A vontade dele está aqui. Só que se você não viver aqui, a vontade dele não se cumpre em você. Aleluia! Porque Deus não é fiel a você. Deus não é fiel a mim que sou pastor, ou qualquer outro pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, não. Deus é fiel à palavra dele. Jeremias 1,12. Eu sou o Senhor que zelo pela minha palavra para fazer cumprir. Se você não tirar daqui e liberar aqui, Deus não será conhecido através de você. Pedro, empurra o barco. Se Jesus quisesse que os peixes aparecessem sozinho, ele teria pescado. Mas porque ele provocou a mentalidade de Pedro foi e empurrou os barcos. Sabe o que aconteceu? Quem quer saber o que aconteceu? Deixa eu ver, vai depender dos votos aqui. A maioria quer.
Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre os peixes do mar. A vontade de Deus sempre esteve em você. A vontade de Deus sempre é manifestar em você. Sabe por quê? Porque quando você fica com a palavra, o princípio dela passa a agir no seu fim. É por isso que muitas pessoas estão descompensadas emocionalmente. É por isso que muitas pessoas estão ansiosas. É por isso que muitas pessoas estão com síndrome do pânico, porque a ansiedade ela perdeu o controle. Sabe por quê? Porque o seu sistema psique, que é o pensamento humano, o seu sistema psicossomático, que é o que dita as suas emoções, seus neurotransmissores e todas as suas reações, elas levam a você a tirar os olhos da palavra e olhar para a circunstância. Por que pessoas crentes, nascidas de novo, estão parando toda hora nas clínicas psiquiatras, nos psicólogos? Eu não estou condenando quem está nessa situação, não é isso. Eu estou te dando uma receita que vai fazer com que você comece a confundir aquilo que quer perturbar quem você é. É por isso que Paulo instruiu para nós transformarmos a mentalidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que vai acontecer com você em 2020 se você crer? Você vai entender agora. Quando você olha para alguém que está em processo de metamorfose, que se chama transformação, você vai entender de que ela sempre vai começar num estágio, mas se ela permanecer naquilo que ela crê na palavra, ela vai sair desse estágio e vai para outro. Por exemplo, quando você olha uma lagarta, você nunca vai imaginar que um dia ela vai virar uma borboleta, se você não conhecer sobre biologia, sim ou não? Ela começa rastejando, ela entra num casulo, ela passa por um processo, e naquele processo chega um certo momento que aquilo que ela era passa a não ser mais. Por quê? Porque ela começa a confundir a sua própria genética. Então o casulo passa a se romper e ela começa a sair voando, mas ela entrou rastejando. Quando você passa a entender que o processo de mutação na vida cristã, ele leva você a ter reações concernentes à palavra, você começará a entender de que o seu começo ele pode ser se o seu comportamento na palavra estiver no começo, o seu final será aquilo que Deus já está te esperando. É por isso que 2 Pedro diz, 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 diz: e não vos esqueceis de um princípio, que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia para Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando você crê naquilo que você confessa, você tem a possibilidade de entender de que Deus ele está trabalhando na sua vida entre um dia para 1000 anos. É por isso que o seu futuro estará pronto, porque você não vai viver 1000 anos nessa carne. Aleluia. Mas Deus é tão habilidoso e inteligente que Ele sabe que nós não vamos viver 1000 anos na carne. É por isso que Ele diz que Ele trabalha nesse período, sabe por quê? Para aguçar você a entender de que melhor é o que está lá do que o que está aqui. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas, como diz em Eclesiastes. Agora, por que eu estou ministrando sobre expectativa versus realidade? Porque muitas vezes nós vamos começar a criar crenças dentro de nós, e se essas crenças não estiverem firmadas na palavra, quando a má notícia ou o imprevisto chegar, você vai desistir. Você vai olhar para a realidade e não para a expectativa. Mas na verdade não é isso que você precisa fazer. Você precisa entender que a sua expectativa, ela precisa estar como a de um pescador, dando nó nas redes, reforçando a rede. Sabe por quê? Porque o peixe só vai chegar no barco se as redes não estiverem. E tem muita gente: Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Qual a expectativa que você tem gerado? Expectativa? Mas o que é expectativa? Eu vou dar uma receita e uma revelação para você nessa noite. Quem quer saber? Amém. Sabe por que algumas coisas não aconteceram? Não é porque os espirituais, Satanás se levantou, não. Não é também porque Deus não pode fazer. É porque você não entendeu que a sua expectativa determina onde você vai chegar.
Porque o poder nunca teve com o diabo, sempre teve na tua boca. Provérbios 8:21. O poder da vida e da morte está na língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. O poder está onde? Diga, na boca. Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo diz: mas o que ela diz? É uma pergunta. A palavra está junto de você, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Deixa eu te dizer uma coisa: o poder sempre esteve com você, mas se você não soube usar ou confessou errado, não foi o diabo que se levantou e nem Deus que não fez. Foi você que não soube usar aquilo que já está dentro de você. Sabe por quê? Porque palavras são sinônimos de pensamentos. Tudo que você diz, ele reflete no que você, tudo que você pensa, reflete no que você fala. É por isso que Jesus disse: Pedro, agora empurra o barco. Pedro, ele não deixou suas emoções e nem suas habilidades e nem o seu conhecimento de pesca falar acima daquilo que Jesus disse. E é isso que acontece conosco muitas vezes, quando nós não sabemos usar a fé. Quando nós não usamos a fé de uma forma correta. Sabe o que acontece? Quando Deus nos dá uma instrução e nós não estamos prontos espiritualmente e mentalmente, sabe o que acontece? Nós não temos reações que nos levam a possuir aquilo que Deus quer, porque nós não construímos uma mentalidade na palavra. Romanos 12:2 eu disse isso sobre a transformação da mentalidade, mas o versículo 3 diz que o próprio Deus, ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Ou seja, se ele te deu uma medida, quando você orar: Senhor, aumenta a minha fé, ele não vai aumentar. Ele te deu a medida para ser crescente depende do que você faz. É isso que Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: olha, você tem fé? Ok, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé e eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. O que são obras? São reações. O que reações são? Crenças. As suas crenças, elas produzem reações. Suas reações definem teu propósito. Teu propósito define aonde estava enclausulado o seu destino. É por isso que muitos crentes não estão avançando. Não é pela falta de oportunidade, é porque não se prepararam para a oportunidade. A oportunidade, ela trabalha em meio aos problemas. E é isso que nós não entendemos, é por isso que espiritualizamos tudo. Furou o pneu do carro, não, calma, tem coisa sim que é o diabo, tem coisa sim. O diabo é o nosso inimigo, a gente sabe. Mas existem coisas que nós precisamos entender, que Deus, ele vai derramar algo poderoso sobre você em 2020. Eu creio que ele vai romper as suas áreas de sucesso, sim. Eu creio que o dinheiro vai chegar para você. Eu creio que portas você vai entrar por elas. Eu creio em tudo isso, meu irmão. Mas eu também creio que eu preciso estar com um aparato pronto. Eu creio que eu preciso estar com o ambiente pronto. Eu creio que eu preciso estar com o meu coração pronto. Sabe por quê? Porque se ele não estiver pronto, quando algo começar a acontecer, eu não vou ter estrutura para suportar. A rede se rompe. Diga aleluia. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Presta atenção numa coisa. Parte 3, a bispa falou que eu tenho até as 2 da manhã. Brincadeira, não foi isso não. Parte 3 da mensagem, já vou terminar. Posso terminar já, sim ou não? Parte 3. Quando nós começamos a criar a nossa identidade, como nós começamos a criar a nossa identidade? Deixa eu te dizer uma coisa: no nosso cérebro existe um lugar que se chama ínsula. A ínsula é o lugar onde fica localizado a identidade do homem, ok? Homem, mulher, independente de gênero. A ínsula é o lugar onde fica a identidade. Presta atenção nisso, por favor. Quando você começa a entender de que a Bíblia, ela te instrui a transformar sua mentalidade. Quando uma pessoa que vive naturalmente falando na carne, quando eu falo na carne, você não precisa pensar no pecado, ok? Carne são atitudes carnais, são coisas naturais, não estou falando propriamente de pecado. Inclui o pecado? Inclui, mas estou falando de atitudes naturais, ok? Quando nós vivemos de uma forma carnal, natural, quando nós não renovamos a nossa mentalidade com a palavra, quando os problemas começam a aparecer, a primeira coisa que fazemos é olhar para eles e não falar para eles. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas falam dos, mas não para? Quando você fala dos problemas, você alimenta a sua
sua mentalidade, o seu cérebro, o seu subconsciente, os seus neurônios começam a se alimentar daquilo e provavelmente seu neurotransmissor chamado dopamina não vai se manifestar. O que é a dopamina? É um neurotransmissor que ele é responsável por saciedade, prazer, equilíbrio, coordenação motora e bem-estar. Quando você começa a ter uma vida carnal, que é viver na carne, segundo as coisas naturais, o que vai acontecer com você? O problema vai vir, você vai dizer, meu Deus do céu, e agora? Ou seja, 1-0 de Satanás. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Se você disser alguma coisa e agora, será que vai acontecer? Isso é pecado. 1-0 ao diabo. Vai anotando para depois você chegar em casa e falar assim, não posso mais falar errado. Senão o pastor, vou sonhar com o pastor, ele vai aparecer com aquela camiseta florida. Quando você começa a falar dos problemas, você começa a encapsular as suas emoções e alimentá-las com aquilo que está acontecendo. Então o que vai acontecer com você? Você vai estar vivendo onde você está, mas não vai estar vivendo segundo onde você veio. Vou tentar de novo. Quando você começa a ter reações segundo os problemas, você começa a viver aonde você está e não da onde você veio. Quando você fala dos problemas, você começa a dar índices de derrotas para você mesmo. Por quê? Porque você começa a falar de quem eles são. Mas uma vez que você está cheio da palavra, você vai começar a falar para eles quem Deus é. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a entender de que sua mentalidade já não vai mais trabalhar assiduamente com aquilo que está acontecendo de uma forma natural. Ou seja, não vai trabalhar conectado com as coisas comuns, com as coisas da terra. É por isso que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são terrenas. Nisto pensai. Onde tem que estar meu pensamento? Diga, na palavra. É por isso que muitas pessoas não estão rompendo com suas áreas de sucesso, porque elas estão falando mais do que está acontecendo do que falar do que a palavra pode fazer acontecer. Quando um casal está num processo de namorar, não vai casar, eles precisam correr atrás das coisas, sim ou não? Atrás de casa, atrás de imóveis, aquilo, outro, você sabe disso. Quando você só olha para isso, você se esquece que a tua boca é quem vai manejar toda a provisão para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Gálatas 22:20 diz, Paulo diz o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Mas ele diz na carne. Por que na carne? Porque enquanto muitos estão dizendo a carne é fraca, pecado, isso e aquilo, a Bíblia está dizendo que na carne tem unção, na carne tem poder, na carne tem provisão, na carne tem suporte. Deixa eu dizer uma coisa, vou encerrar, você não está tão animado assim, eu vou encerrar. Quando você começa a entender de que suas reações elas geram expectativas, a sua realidade não vai corromper a sua visão do seu destino. Sabe por quê? Porque não foi isso que aconteceu com José. Ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele passou a estar na casa de Potifar, depois foi jogado na prisão, depois voltou para casa, depois da casa começou a governar. Mas aonde estava a cabeça dele? Na liderança. Sabe por quê? Porque se a mentalidade dele não estivesse pronta e firmada naquilo que Deus tinha dado para ele, certamente ele seria igual a todos os outros presos. Mas o que ele fez? Ele liderou uma cadeia, ele também liderou uma casa, e também liderou um governo. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você está firmado na palavra, você não depende da condição que ele oferece, você depende da confissão que você lidera. Eu vi meu irmão pingando óleo, Jesus vai te pegar aqui hoje. Quando nós começamos a entender, posso pedir ajuda da tecladista, muito ungida, poderosa, abençoada. Ela é top, fala sério. Deus te abençoe. Quando nós começamos a entender
de que nós somos chamados para sermos favorecidos. Nós vamos começar a compreender que nossa mentalidade, ela deve estar maior, ou seja, ela deve estar acima de toda e qualquer situação humana. Porque certamente quando você olhar para a palavra de Deus, você vai começar a discernir duas coisas. Não só duas coisas, mas eu vou dar exemplo de duas coisas. A primeira, a sua visão. Diga comigo, a minha visão nunca será do tamanho da minha condição. A sua condição nunca será do tamanho da sua visão. Sabe por quê? Porque a sua condição, ela sempre será menor em muitos casos. Mas se a sua visão, ela permanecer na palavra, a condição que não é do tamanho dela, ela vai começar a obrigatoriamente começar a acompanhar aquilo que você está vendo. Sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a chegar na tua mão, e as pessoas vão dizer: mas por que isso chegou? Como isso chegou? E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a entender de que você teve uma vida na fé, não uma vida de necessidade. Porque a fé e necessidade são coisas contrárias. A fé pode não negar problemas, mas a fé não nega problemas, não nega os fatos, mas também não concorda com eles. O que eu quero te dizer nessa noite é que quando você passa a trabalhar a sua fé, você vai entender de que você é fruto do que você ouve. Você é fruto do que você ouve, não do que você vê. É por isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:7: eu não vivo daquilo que eu vejo, eu vivo daquilo que eu creio. Se você está nessa situação, eu quero falar com você hoje. Eu quero te dizer uma coisa: a sua situação, ela não pode tirar você do prumo, ela não pode oscilar a tua fé, porque a tua fé não pode trabalhar baseado em necessidade, não. Como tem gente clamando a Deus no PS, Senhor, começa até a tremer, mas sabe por quê? Porque não teve uma vida relacional. E aí quando vem o desespero, se atropela todo. Quando você tem uma vida na fé, você começa a se comportar como Jesus fez com Jairus. Na minha linguagem, fica de boa, Jair, fica tranquilo, morreu não, está só tirando uma pestana. Sabe quando você chega nesse nível? Quando você decidiu sair do teu. Glória a Deus. Mas enquanto você não saiu do teu, você está entrando nele. Meu Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Resultados não vão acontecer. Sabe por quê? Porque é mais você menos ele. Não, tem que ser ele. A fé te leva a ter propriedade no que você fala, no que você vê e no que você se comporta. A fé, ela não tem duas falas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem uma tradução maravilhosa da Bíblia. A fé é a certeza. Fé é a certeza. Sabe o que é certeza? É quando você disser algo, você não repetiu o que você disse. Se de 10 coisas você pediu para Deus a mesma coisa, significa que 9 você acredita que Ele não pode fazer. Porque se uma vez você pediu, Ele é suficientemente inteligente para saber que você crê que Ele pode fazer. É por isso que a Bíblia diz em Salmos 35, deleite no Senhor, descansa, e você vai provar da terra em segurança. E aí no versículo 6 ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não tem nada a ver com fé, tem a ver com uma vida com Ele. Porque a tua fé não precisa de necessidade, a sua fé é um estilo de vida. E quando a sua fé é um estilo de vida, o que você precisa, Ele chega e fala assim: ó, pode pegar, eu sei que você crê. Glória a Deus. Sabe por que algumas coisas não têm chegado nas nossas mãos? Porque nós estamos sendo repetitivos em coisas que na verdade nós precisamos descansar. É por isso que o salmista disse: ei, deleita-te. YouTube, perdoa, deleita-te. Eu não estou dizendo para você acordar meio-dia. Eu creio que eu acordo mais sábado meio-dia. Não é isso. Deleitar não é sinônimo de término ou de fraqueza. Deleitar é sinônimo de confiança. É por isso que Davi, quando 1000 homens estavam vindo para Davi: ei, estão vindo 1000 homens te matar. Vou dormir. Pode colocar na tela aqui. Como colocar na tela o versículo? Tem? Salmo
Salmo 35, por gentileza, eu quero que todos nós leamos. Salmo 35 diz: Oh, praise the Lord. Oh, in Jesus I trust. Salmo 35, eu creio. Olha o que diz. Olha o que diz. Quero que vocês leiam. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele fará. E por que suas emoções estão te desgastando? Dá pausa aí, por favor. Eu vou explicar isso. A síndrome do pensamento acelerado é a reação de uma pessoa que está acumulada de informações mentais. E aí sabe o que acontece? Ela tem muitas atividades ao mesmo tempo para entregar no mesmo tempo, vivendo no mesmo tempo. E sabe o que acontece? Muitas vezes ela se perde em relação ao que ela tem que fazer. É quando um nicho de informações começam a se encausular na sua mente. Quando você entrega o caminho ao Senhor, como o salmista está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Está dizendo o seguinte: a confiança, pega isso pela mão do Deus, a confiança é o maior extrato de paga, que você tem em relação à tua reação. Glória a Deus. Próximo versículo, por gentileza. Ele é top, fala sério. Não pensa. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como? Agora põe no versículo 4. Eu alternei as coisas, olha agora, versículo 4. Deleita-te. Lembra da minha cena? Deleita-te no Senhor, ou seja, descansa. Regozija-se. Fica de boa. Deleita-te no Senhor, e ele concederá os desejos do seu coração. Aleluia. Sabe o que está o resultado da tua fé? Na primeira palavra. Glória a Deus. E descansar. Sabe por quê? Porque quando o Tiago fala que o homem oscilante, ele é levado por uma onda do mar, que é jogado de um lado e jogado para o outro. Sabe o que é isso? É quando você aposta as suas reações, sua energia, em tudo que você tem, em tudo que você acha que vai dar certo. Mas quando você crê na palavra, você aposta tudo que você tem, você vive em tudo que você tem, em algo que já deu certo. A melhor área de prejuízo na vida de um homem, o Rony sabe disso, a Fernanda sabe disso, são áreas da saúde, eu acredito que deve debater mais alguém aqui, eu não sei. É o psicológico funcionando. Pessoas estão morrendo, não estou falando morte física, morrendo de uma forma natural, definhando, pronto. Pessoas estão perdidas por causa de problemas psicossomáticos, problemas mentais. E em muitos dos meus atendimentos, quando eu encontro essas pessoas, elas começam a entender de que elas são maiores do que as crenças que elas colocaram de uma forma errada delas. É por isso que eu fiz a pergunta do suco de morango do leite. Porque você nunca tomou, não é porque ele mata, é porque você acredita. Você acreditava que aquilo era uma realidade, por isso que você nunca fez. Mas se você nessa noite começar a entender que tudo que você precisa está aqui, ó. Se você começar a entender que tudo que você precisa, tudo que você está aqui, você vai começar a entender que a sua dependência nunca foi as suas forças, mas elas sempre foram a sua boca. Aleluia. Sua boca te coloca no lugar de prosperidade. Tua boca traz provisão, tua boca te leva a permanecer saudável, tua boca leva você a conquistar. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus ensinou o tempo todo para os discípulos. Foi isso que ele ensinou em Marcos 11, 14. Estou encerrando já a mensagem. Nós vamos orar.
Ele disse lá em João, em Marcos, perdão, 11:14, disse que ele estava voltando de Betânia e ele teve fome, e avistando uma figueira de longe, não achou nada, se não fores, porque não era tempo de figo, e disse para ela: ei, ninguém mais em tempo algum coma fruto de você. E os discípulos ouviram isso. Quarto ponto, a fé, ela não precisa ser conferida com os olhos, porque uma vez que você declara e fica tentando conferir, você não acreditou. Anota isso, vai te fazer bem. Segundo ponto, ele diz, vamos lá, versículo 19: e ao cair da tarde, saíram da cidade. Marcos 11 ainda, versículo 20: e saindo eles pela manhã, viram a figueira murcha desde as raízes. Versículo 21: e Pedro, lembrando-se, passando no dia seguinte, disse: mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou. Versículo 22: em verdade, verdade vos digo, Jesus disse: tende a fé do tipo de Deus. Versículo 23: porque eu lhes asseguro, qualquer pessoa que disser a esta montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, lhe será feito. Versículo 24: porque tudo que pedires em oração, crendo, recebereis e tê-la-eis. Quinto ponto da mensagem: a fé não move montanhas, é o que você diz para ela. É por isso que em versículo 23 está dizendo: qualquer pessoa que falar, qualquer pessoa que disser a esta montanha. Não é a fé que move montanhas, é o que você fala para ela. E tudo que você disser para este monte, tudo que você disser para esse monte, o que você diz é o que você pensa. Ah, eu falei sem pensar, pastor. Não. Tudo que você fala passa pelo seu pensamento. Para com essa desculpa agora. Você não falou sem pensar. Você não teve controle ao falar. É diferente. Por que eu estou ministrando essa mensagem para você nessa noite? Porque 35% do nosso cérebro trabalha automaticamente. Você acorda pela manhã, você escova os dentes, para quem escova. Cadê? Você toma o seu café. Você vai para o seu trabalho, você sabe qual é o caminho do seu trabalho, você sabe a hora que você entra, você bate um ponto e você sabe o que fazer no seu trabalho, sim ou não? 35% do cérebro do ser humano trabalha automaticamente. 65% do cérebro trabalha de uma forma planejada. Agora que eu quero fechar a administração com chave de ouro nisso. É interessante que esse estudo de exercício batista fala de 35% de coisas automáticas e 65% de coisas que você planeja. Você já percebeu que você tem um percentual maior de ter mais resultado por algo que você planeja? Eu gosto desse silêncio. Eu adoro esse silêncio. Você percebe que quando nós olhamos para a palavra, Jesus ele vira para o ombro e diz: ei, põe a mão, ele será curado. Ei, os sinais seguirão os que creem. Ei, vá e pregue o Evangelho. Marcos 16, 15. Você já percebeu que tudo agora, que aqueles que estão em Cristo passam pelo homem, pelos filhos de Deus? Atos capítulo 8, versículo 5 diz que Felipe, não é o mesmo Felipe de João 14, é o Felipe evangelista, um dos primeiros diáconos da igreja, junto com Estevão, que fundou sua base em Cesareia de Filipe, diz que ele chegou em Samaria, começou a pregar a Cristo, e todos davam unanimemente atenção ao que ele dizia, os sinais que ele realizava, a ponto de todos os demônios começarem a sair clamando em alta voz, e todos os paralíticos e coxos começaram a serem curados. Você percebeu que Jesus ele passa a sair de cena fisicamente, mas a tua boca coloca ele em cena pelo que você faz? E às vezes nós até chora, faz pose. Eu queria que a Globo assistisse essa hora. Ele chora, ele ajoelha, ele muda a afeição, a voz, a entonação. Pode alguma coisa? Quando na verdade a Bíblia diz que a palavra estava tudo na boca. Pastor, essa pregação ajuda Deus. Você põe Deus em evidência pela sua boca.
Por isso que ele disse: em meu nome expulsaram demônios, falando novas línguas. Marcos 16:8. Pegarão serpentes e se beber, ou seja, se algo acontecer, não vai lá, pegar um veneno, eu prego em nome de Jesus, eu sei que é veneno, não vai fazer mal, vai nessa, sabe? Eu te encontro lá na frente, se isso acontecer, se beberes algo mortífero, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os doentes e serão curados. Você percebe que quando você é inserido nesse ministério do Espírito, Deus precisa que você o apresente para as pessoas? É por isso que muitos religiosos dizem: olha, Deus não pode se aparecer. Se ele não gostasse, você não sabia quem ele era, não seria salvo, não conhecesse a palavra, se alguém não apresentasse. Então ele apareceu. Aonde eu quero chegar? É que nós precisamos entender que os nossos destinos estão ligados à nossa palavra. Nós precisamos entender que a nossa mentalidade, ela precisa ter fruto. E qual é o fruto da mentalidade? Diga: a palavra de Deus. Por isso Jesus disse em Mateus 22:29: errais por não conhecer a palavra, as escrituras, e nem o poder de Deus, porque o poder de Deus ele se manifesta baseado na palavra. O irmão que nunca lê, só quer pregar, se move, é barulho, não tem unção, não vai ter conteúdo para ensinar o povo a se mover, só ele vai se mover. Palavra, meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2:4: a minha palavra é a minha pregação, não consistindo em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Quantos vieram com expectativa aqui nessa noite? Quantos vieram querendo que algo aconteça nessa noite? Deixa eu te dizer uma coisa: tudo vai sair daqui de mãozinha. Quando a palavra começa a ser colocada em xeque, a nossa vida começa a ter outros resultados. Quando a nossa boca começa a confessar a palavra, nós começamos a entender que nós somos maiores do que os nossos problemas. Quando nós começamos a confessar a palavra, nós começamos a entender o que o salmista diz. Lá em Salmos 45:1 ele diz: ei, a minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Como é que eu traço o meu futuro? Se o meu chefe me deu a oportunidade de... Não. Se a sua boca estiver na palavra, tu tem tudo, meu camarada. Eu lembro que eu comecei a pregar 19 anos atrás. Foi quando iniciei o ministério, pregando a palavra, viajando. E eu lembro que eu vi os aviões passando aqui no aeroporto de Guarulhos, eu dentro do carro. E eu lembro que eu comecei a confessar a palavra, porque eu me lembrei de alguns versículos bíblicos. Eu tinha uma chamada, presta atenção nisso agora. Eu tinha uma chamada, você tem uma chamada, eu creio nisso, eu creio. Talvez você não esteja dentro dos 5 dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Talvez não seja esse, mas seja o ministério da reconciliação. Então você tem um chamado, porque todos têm esse chamado. E eu comecei a olhar para aqueles aviões, eu comecei a entender que a minha boca me colocava lá. Eu vi um avião passando e eu dizia: olha, eu vou poder da terra, pregando uma conferência. E as pessoas me olhavam e falavam: ele é louco. Mal sabiam ele, sabia de nada. E eu lembro que outro avião passando, eu voltou dos Estados Unidos. Outro passando, voltou de uma conferência da África, da Nigéria, de isso, de aquilo. E comecei a declarar. Eu lembro que meu telefone tocou, e quando tocou, Mateus Aguilar, eu falei assim: sou eu. Aqui é o pastor fulano de tal, lá do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, lá. Eu queria saber se você tem agenda. Eu queria saber se você tem agenda para dia 12. Olha eu, presta atenção agora. Eu disse assim para ele: ei, pastor, eu confirmo mais tarde. Cheguei mais tarde, estava com a agenda vazia. Mas por que eu disse isso? Eu menti? Não, claro que não. Eu me comportei como alguém que tivesse a agenda cheia. Glória a Deus. Provérbios 23:7, assim como vê a tua alma, assim você é. Eu comecei a me ver. Você acha que eu sou bobo? Não sou nada. Só a cara e a gente andar. Aí sabe o que aconteceu?
Tá bom, pastorzão, eu te espero. Eu falei, ok, obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. O coração meu, saiu pela boca. E eu lembro, querendo aquela ansiedade boa por dentro, querendo já ligar para ele, eu falei, eu tenho sim, antes que alguém pegue a minha vaga, né? Eu pensei, mais tarde, comecei a trabalhar aquilo, liguei mais tarde. Pastorzão, ô glória, já teve assim, quase que o homem saiu com o meu telefone. Já sei qual é a resposta, eu sei que você vai vir. Falei, pastor, eu estava analisando aqui, realmente eu tenho vaga, tenho vaga para esses 3, 4 dias de conferência. Glória a Deus, passa o RG, essas coisas que você pede, eu vou mandar passagem para você, você vai ficar esperando em tal lugar, lá. Entrei no avião, chegou o dia, entrei no avião. Quando entrei no avião, eu falei assim, minha primeira viagem extraordinária. Quando eu estou dentro do avião, eu estou sentado, eu falei assim, nossa, da hora, tal. Eu empolgado, Deus falou para mim assim, gente, tua boca fez você sentar aí. Gostei do aleluia. É sério, eu gostei do aleluia. E a hora que eu estava sentado ali, Deus falou para mim, confessou isso, tu viu isso, tu creu como eu te colocar aqui, foi sua boca. Se você não falasse nada, talvez você estava sentado agora jogando videogame. Não tem nada contra videogame, tá? Pode jogar, verdade. Mas aí eu comecei a viajar. Quando eu chego lá no Galeão, eu mal sabia o que era fazer check-in, isso, aquilo, fiquei perdidão na época, tal. E a hora que eu cheguei lá no Galeão, desci, falei, cara, não tem mala agora. Aí eu perguntei para todo mundo desesperado naquela esteira ali, fui lá, peguei minha mala, que eu estou saindo assim, desesperado, perdido, parecendo um sério tiroteio. 4 ou 5 pessoas com placa, pastor Mateus, aquela hora que eu cheguei, ela estava assim, todo perdido comigo. Mudei até a postura, fingi que estava seguro e o coração milhão. Pastorzão, glória a Deus, nós estamos esperando o Senhor. Aí veio um, eu pego a mala, não, eu pego a mala dele, não. E eu falei, meu Deus do céu, eu me senti um cara. E começaram a me honrar, pastor, vamos fazer uma churrascaria. Cheguei na churrascaria, sou ator da Globo. E eu sentado lá. Você vai entender porque eu estou contando isso, você vai entender. Eu quero mexer com você hoje. E quando eu comecei os pastores sentaram no banco de trás daquela bela caminhonete, eu sentado na frente, e todo mundo me honrando, todo mundo assim, pastor, e aí, essa vida de viajar, de pregar, mal sabia eles, era a minha primeira viagem. E a hora que eu comecei a conversar com aqueles homens, eu lembro que Deus começou a me favorecer, meu irmão. E aí tivemos uma conferência, pessoas foram curadas, cegos enxergaram, surdos ouviram o nome igual. Tivemos a oportunidade de estar junto em alguns cultos, onde lá aconteceram. Ele lembrou de um marido hoje, rapaz, me daquela mulher que era cega e tal, lembra disso? E aí eu comecei a ministrar e voltei. A hora que eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, e eu falei, Deus, espera aí, se Pedro não empurrasse o barco, o peixe não entrava. Se eu não declarasse a palavra, eu não sentaria no avião. O que eu quero fazer com que você entenda nessa noite é o seguinte: a tua boca é o teu condutor, a tua boca te leva para o seu destino, a tua boca vai te empurrar para o teu futuro, para a tua trajetória. Meu irmão, não deixa o diabo te igualar a ele falando de credulidade. E daqui a pouco eu traí outra viagem, começou a falar espanhol, era do Chile. Eu falei, puxa vida, e comecei a ir para fora, fazer conferência, dar palestra, um monte de coisa. Estou 19 anos nisso. Começava a assistir pregadores, hoje são meus amigos. Mas por que eu estou comentando isso com você, meu irmão? Porque a Bíblia dá índices, ela dá índices de que milagres aconteceram porque pessoas acreditaram e fizeram. O meu último exemplo para fechar, eu vou pedir para o Ministério de Música subir, por gentileza. Eu vou pedir para que só fique assim por enquanto. Mas pode subir, por gentileza. E eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, Marcos 5. Quando ela toca em Jesus, ele faz uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos olharam para ele e disseram: mestre, não vês a multidão que te aperta? Você pergunta: quem me tocou? É tipo assim, você não está vendo? Nós estamos na 25 de março, na época de Natal. Tem milhares de pessoas tocando em você. Você pergunta quem te tocou? Ele disse: eu senti sair de mim poder. O que eu quero dizer para você é que quando ele começa a ter aquela resenha entre ela e ele, a Bíblia diz que ela começou a contar tudo para ele, temendo e tremendo. E aí quando ele termina o discurso, ele vira para ela e diz assim: ei filha, foi a tua fé
tocou. Sabe onde estava a fé dela? Quem quer saber? No versículo 28, porque dizia consigo mesma: se eu tocar, eu ficarei curado. Se eu tocar, ela disse, a Bíblia diz, pode colocar se puder, Marcos 5, 28, porque dizia consigo mesma. Tem outras traduções que diz porque pensava consigo mesma. Marcos 5, 28. Porque dizia consigo mesma. Olha lá, curando, presta atenção, vou te dar uma revelação poderosa aqui agora. Nós vamos encerrar. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes. Presta atenção, ela não falou com Deus, ela não orou a Jesus, mas ela provocou uma mentalidade diferente. Por isso ela disse coisas novas. Aleluia. Você percebe que tem coisas que acontecem quando você crê. Você pode não envolver o nome de Jesus e ainda assim Deus te respaldar. Aleluia. É forte, Jeová. Preste atenção nisso, porque falava consigo mesma: se tão somente eu tocar. A Bíblia não diz que ela orou. A Bíblia diz que ela começou a se ver. O que é se ver? Falar. Quantos podem me dizer o que é isso aqui, por gentileza? Um copo com água, sim ou não? Por que você disse com clareza um copo com água? Porque você viu. Sabe o que a fé faz? Ela consegue enxergar o que ninguém está vendo. E aí ela falou: se eu tocar, e a enfermidade lá, se eu tocar, ela começou a planejar o seu futuro, pelo que ela se via por dentro, então ela soltava. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: se nessa noite você não tiver uma ação correspondente ao que você crê, eu quero te dizer uma coisa: você vai ficar na mesma fase. Porque um jogador de futebol começa, a maioria deles na periferia, no meio do esgoto céu aberto, mas a cabeça dele está na Europa. Ele começa ali, do lado do esgoto, às vezes pedindo comida, passando por baixo de passagens de ônibus para ir treinar. Eu fiz muito isso, meu irmão. Eu fiz muito isso lá em 95, 96. Mas sabe onde estava a cabeça daquele, onde está a cabeça desses jogadores? Pode ter um esgoto do lado, ele vê uma piscina gigante. Ele pode não ter nada, ele se vê numa Ferrari, ele se vê num casão. Sabe o que é isso? Projeção. Foi o que ela fez. A Bíblia diz: tem ouvido falar de Jesus. Ela rompeu por trás das vestes e tocou nele, porque dizia consigo mesmo: assim, não somente eu tocar, eu ficarei curada. Próximo versículo, por gentileza. Próximo versículo, por gentileza. Próximo versículo, por favor. Olha o que diz, versículo 29. E no mesmo instante, eu vou encerrar agora. E no mesmo instante, sentiu em seu corpo estar livre de todo o seu flagelo. Você percebe que ela se vê, ela libera uma palavra, e quando ela libera uma palavra, porque ela se viu, o corpo dela obedece à boca dela. Você percebe isso, meu irmão? Só que se você não começar a se ver, se você não comprometer a sua boca com a palavra, se você não comprometer a sua visão com a palavra, eu vou te dizer uma coisa: você nunca terá algo novo. Mas se você começar a ver e começar a crer e liberar a palavra, como está escrito em 2 Coríntios 4,13, porque está escrito: eu criei, por isso eu falei. Se cremos, nós também por isso falamos. Meu irmão, fique comigo aqui, eles estão resolvendo lá, fique comigo que não se distrai, beleza? 2 Coríntios 4,13 está escrito: eu creio, por isso eu falei. Paulo está dizendo isso: se eu creio também, por isso eu falo. E tem gente que quer mudar de vida de boca fechada, tem gente que quer mudar de vida acordando tarde, tem gente que quer mudar de vida e não se comporta como alguém que vai viver grandes coisas em Deus no culto, meu irmão. No jogo de futebol, pula, abraça quem não conhece, na igreja fica que nem uma estátua. Aí não tem vitória, é o diabo, é Deus, é o pastor. Não, é você, meu irmão. Não fez nada. Se você não quer ter problema, não fale nada, não faça nada, não seja nada.
aí, eu não fiz nada, hein? Eu imagino às vezes ele fazendo isso. Eu imagino. Aconteceu alguma coisa e ele apontou para ele. Deus, dessa vez não fui eu não. Eu imagino o diabo fazendo isso. Eu imagino, tá? Imaginação. Onde eu quero te levar? Eu quero levar você a se desconfortar hoje. Porque se você não trouxer incômodo na acomodação, você não terá resultado diferente. Não era hora de peixe, não tinha peixe, mas tinha uma palavra e uma disposição. É muito bom. Se você está disposto nessa noite a sair daqui com as suas redes cheias, a ponto de você fazer sinal, isso é um exemplo, estou fazendo uma alusão, conforme a palavra diz assim, que a Bíblia diz que eles começaram, Pedro começou a fazer um sinal para os companheiros, porque o barco estava afundando de tantos peixes. E a Bíblia diz que os dois barcos quase começaram a entrar a pique. Sabe por quê? Porque todo mundo ouviu a mesma coisa, mas só Pedro empurrou o barco, também só ele pegou. Se você não fizer nada com a palavra que você está ouvindo, tudo que Deus tem para fazer em você, você não verá nada. Por isso que nós, como jovens, todos nós que somos jovens, ok? Todos nós. Por isso que nós precisamos entender que as nossas reações definem as nossas crenças. Nossas reações são as nossas reações. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha casa, você não sabe o que está acontecendo no meu trabalho. Meu irmão, faça a sua casa, faça o seu trabalho, saber o que está acontecendo dentro de você pela palavra. Essa é a sua noite, meu irmão. Essa é a sua noite. Esse é o dia que o Senhor tem para você. Para de jogar culpa no chefe, na família, na mãe, no papai, no papagaio, na sogra. Não, meu irmão. Está na hora de você começar a empurrar seu barco. Quer ter peixe? Empurra barco. Quer ter o dobro de peixe? Reforça a rede. Mas você precisa fazer isso outro. Porque senão você vai ficar no mesmo contexto que você vai estar. Aí você vai ver todo mundo prosperar e você vai ficar na mesma. Aí você vai culpar quem? A Deus? Ah, Deus gosta mais daquele lá de mim. Não, aquele lá faz o que você não faz. Quer mais passagens?